dia, boa tarde, boa noite, enfim, não sei qual é a hora que você está assistindo a essa videoaula. Quero cumprimentar a todos vocês, tá bom? Então vamos hoje para mais uma aula do nosso curso de centro de usinagem. Aos poucos estamos avançando e vocês olhem para trás, olhem o quanto nós já avançamos e com certeza iremos avançar bem mais, tá bom, pessoal? Então hoje mais uma aula do nosso curso de centro de usinagem e bastante foco e objetivo, porque você sabe que com esses dois pontos nós vamos chegar longe, certo? Vamos estudar. Bom, pessoal, então vamos dar um pontapé inicial para a nossa aula de número 9, né? Estamos chegando quase ao final já dessa primeira etapa. Lembrando que nosso curso aqui serão dividido em 3 grandes etapas. Agora, na 10ª aula, nós vamos estar concluindo a primeira etapa, que são todas as possibilidades que nós temos de estar trabalhando por fora de um bloco, de uma peça, tá bom? Depois, na segunda etapa, nós vamos partir para dentro da peça. Todas as possibilidades, todas as técnicas que temos dentro da peça. Então, nessa primeira parte, nós estamos vendo todas as técnicas, todas as possibilidades que temos para trabalhar fora da peça, tá bom? Do bloco. Então, agora hoje nós vamos estar vendo a técnica de subprograma, e após eu apresentar essa técnica de subprograma, nós vamos ter por base o comando Mitsubishi. Lembrando que nós estamos por base, nesse curso aqui, nós estamos tendo o comando Mitsubishi. Mas lembrando que todos os exercícios, todas as matérias, todos os conteúdos, embora tenha uma divergência, ou não digamos que uma divergência, mas algumas pequenas mudanças em códigos, mas na grande maioria as técnicas são parecidas, tá? Só que pode mudar, às vezes é um código, uma letra, mas enfim, a ideia principal de tudo que foi apresentado aqui, independente de qual for o comando, o Kuma, o Heidenreich. O Heidenreich não é tanto porque seria mais um comando nativo, mas todos esses comandos que têm a linguagem ISO, FANUC, FAGOR, RAS, Mach9, enfim, propriamente o Mitsubishi que nós estamos falando aqui. Então, todos esses comandos, no que foi apresentado aqui, tem uma versão a qual você pode aplicar tudo que foi visto nesse curso. E, enfim, até o que você vai ver até o final desse curso de centro de usinagem. Tá bom? Temos conversado demais, muitas delongas, e vamos para o que interessa, né? Vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é técnica de subprograma. Lembrando que o que é subprograma? É um programa auxiliar, a qual ele pode ser digitado abaixo do M30, ou ele pode ser digitado em uma outra página, e os comandos, e terá um código a qual fará a conversação entre essas duas páginas. Um programa principal foi digitado em uma determinada página, e o subprograma digitado em uma outra página terá um código no programa principal, a qual fará a conexão entre essas duas páginas, que farão elas conversarem. Também temos a possibilidade do subprograma estar escrito abaixo do M30. Após a escrita do M30 abaixo do programa aqui, ó, então nós podemos escrever o subprograma. Como é que é feita essa localização? Através de uma linha, um código a qual vai localizar essa linha. Nós vamos estar vendo hoje isso aí. Mas o que tem que ficar claro é o que é um subprograma. É um programa auxiliar a qual está influenciando o programa principal, tá bom? Após eu apresentar essa técnica de subprograma, nós vamos fazer alguns exercícios de fixação, certo? Vamos ver o primeiro, então? Então, técnica de subprograma. Para facilitar a programação em algumas usinagens, podemos utilizar essa técnica de subprograma. No caso do Mitsubishi, será o código
M98 PHL. O P é o número do subprograma, onde estará escrito a página aonde vamos escrever. Ou você escolherá o L, ou o H. Ou você escolhe o P, ou você escolhe o H. Como assim, professor? Se você escrever o subprograma em uma outra página, em um outro programa novo, você coloca M98, P e o número aonde está inserido esse programa. E L, quantas vezes você precisa que esse subprograma seja lido. Mas se você escolheu fazer esse mesmo subprograma no mesmo programa principal, porém abaixo do M30, você vai colocar M98, H e o número da linha. E L, o número de repetições, o número de looping que esse subprograma precisa fazer. Parece um pouquinho mais meio complexo, mas você vai ver na prática que é bem simples. Então, é M98, ou você escolhe o P, ou você escolhe o H. O L serve para os dois. Quando você escrever o subprograma em um programa novo, você coloca M98, P, por exemplo, que o programa novo seja 98. Vou colocar outro número, 70. M98, P, 70 e L tantas vezes que esse programa precisa ser lido. Depois que esse programa foi lido tantas vezes que o L mandou repetir, ele volta para o programa principal para finalizar, ou finalizando o programa, ou chamando uma nova ferramenta. Mesma coisa acontece com H. Se você escolheu escrever o subprograma abaixo do M30, você vai colocar M98, H 200, por exemplo. E lá no início do subprograma que estará inserido abaixo do M30, você colocará N200. E o L será tantas vezes que esse programa precisa fazer as voltas até chegar à medida que você estipulou. Certo? E quando finalizar o subprograma, você coloca o comando M99. M30 finaliza programa principal, M99 no Mitsubishi finaliza subprograma. Lembrando que lá no Mach 9, quem finaliza subprograma é o M02. Tá bom? Então, essas são essas pequenas variações que existem entre os fabricantes. Mas a ideia não muda. Tá bom? Quem fez todas as etapas, fez o curso básico no Mach 9, fez o programador do comando FANUC, vocês vejam que essa técnica do Mitsubishi, ela mescla um pouco o formato do Mach 9 e do FANUC. Tá bom? Vamos em frente? Vamos pegar esse exercício exemplo aqui, ó. Vamos ver que a nossa ferramenta está aqui, ó. O centro peça está na vértice, nessa vértice aqui, ó, aqui onde é a UX, o 00, x0, y0, e vamos fazer uma usinagem discordante, tá? Vamos partir para a direita. Vamos ir até os pontos, ó, utilizando a técnica do C e do R, ó, usar os pontos máximos, ó, A, B, C, e vamos finalizar aqui. Vamos utilizar a ferramenta número 1 e vamos tirar 2 milímetros por passada. E vejam ali, ó, que a profundidade dessa peça aqui é de 10 milímetros, certo? Vamos ver como é que se aplica o M98? Vamos lá. Primeira coisa, o programa é o programa número 100, programa principal, G54.0, G90, coordenada absoluta, G40, cancela a compensação do raio na ferramenta, se tiver alguma coisa ativa, G21, programação em milímetro, G17 é plano de trabalho XY. Vamos chamar a ferramenta número 1, T1M6, vamos ligar o RPM, S2000, e o sentido de corte que vai girar esse cabeçote, ou essa fresa, no sentido horário, através do código M3, e vamos posicionar lá no asterisco, lá, ó, G0, X menos 10, Y menos 15. É uma posição de segurança. Observe, então, que aqui é 00, então ele está para X menos 10 e para baixo Y menos 15. Estamos posicionados numa posição de segurança. E lembrando que ele está lá na altura
do Magazine. A ferramenta não se aproximou. Agora vamos aproximar. G43, H1, Z2. Certo? Vamos lá. Vamos aproximar. Então, ficamos agora a 2 milímetros da peça. Vamos G1, Z0. Agora estamos no plano, mas o nosso objetivo é chegar no menos 10 ali, ó. A peça tem 10 milímetros de profundidade, certo? Então, G1, Z0. Estamos agora no plano da peça. Vamos chamar o subprograma M98, H200. O número do bloco é você que define. H200, H100, H500, H700, enfim. Você que determina o número do bloco, ou da linha. Observe que está em vermelho ali, ele vai dar um pulo aqui para baixo. Porque nós podemos, ou nós escolhemos o H, ou nós escolhemos o P. Se você colocar o P aqui, ó, o número que deve estar do lado do P é o número aonde estará inserido o subprograma. Por exemplo, aqui, ó, o principal é no O100. Se você abriu o O101, você deve colocar aqui P101, para que o programa principal faça conversação com o programa auxiliar. Certo? Vamos voltando aqui. Chamamos o subprograma M98. A linha, nós vamos chamar a linha 200 e L 5 vezes. Agora vocês vão ver por que nós vamos chamar esse subprograma aqui, ó, 5 vezes. Vamos lá. Então, daqui, agora o comando irá direto para cá, ó. Fará a leitura. Depois dela ler esse comando, ela não continua a leitura. Ela dá dessa linha aqui, ela pula e continua a sua leitura nessa linha. N200. Coordenada incremental, G91. Movimento linear, G1. E do ponto que ela se encontra, a ferramenta em Z, ela vai baixar 2 milímetros. Qual o ponto que ela se encontra? Z0. Então, ela vai para menos 2. E F200. Após isso, ela vai voltar para coordenada absoluta, G90, vai fazer a compensação do raio da ferramenta G42 no sentido anti-horário. Em movimento reto, ela vai ir para Y0 e o corretor D1. Lembra, ó, ferramenta 1, corretor da altura 1 e corretor do raio da ferramenta 1. Lembrando que essas três informações devem andar em conjunto. Então, agora a nossa ferramenta se encontra aqui, ó. Bem aqui onde eu estou fazendo o giro do mouse. Acompanha ali, ó. A nossa ferramenta se encontra bem ali, ó. Y0. Ela vai agora para em movimento reto, X100, Y0. Vai para esse ponto aqui, ó. X0, Y0 e vai fazer no chanfro de 10 milímetros. Depois, ela vai subir para X100, Y50 e um raio de 8 milímetros. Está ali, ó. Após isso, ela vai vir para X0, Y80. Está aqui, ó, X0, Y80. E vai colocar um raio de 8 milímetros. 8 milímetros. Aqui também é 8 milímetros e raio de 8 milímetros. Repetindo. Agora ela vai vir para X. Depois ela ter ido para X0, Y0, feito o raio, que é esse ponto aqui, ó, X0, Y80, RD8, tá ali. Ela vai vir para X0, Y menos 10. Por que ela não veio para X10, Y0, professor? É que nós temos que passar a ferramenta para que ela conclua todo o esquadro, tá? Após isso, nós vamos fazer a descompensação do raio da ferramenta. G0, G40, X menos 10, Y menos 15. Voltou para o asterisco. Olha, observe que está em verde ali, ela retornou para a posição em verde, ali no asterisco. Mas, professor, a peça tem 10 milímetros e ela só tirou 2 milímetros. Quanto fala o L ali, o L5, ela vai dar
5 looping aqui, ó. Após chegar aqui, ela vai retornar para cá no menos 2. E vai fazer um movimento incremental. Do ponto que ela se encontra, ela vai incrementar mais 2 milímetros. Ela vai para menos 4. Vai fazer todo o movimento novamente, vai descompensar, vai dar a terceira volta, vai ir para menos 6, vai fazer todo o movimento novamente, vai descompensar, vai voltar a fazer o quarto movimento, ela está em menos 6. Primeiro ela estava em 0, menos 2. Fez a volta, descompensou. Do plano que ela se encontra, em incremental, ela baixou 2 milímetros. Foi para menos 4. Compensou, fez toda a volta, descompensou e incrementou mais 2 milímetros. Então, de menos 4, ela foi para menos 6. Compensou o raio da ferramenta, fez todo o contorno, descompensou. Estamos em menos 4. Vamos agora para menos 6. Assim sucessivamente. Menos 8, até chegar a menos 10. Então, ela vai dar os 5 looping, as 5 voltas, como está determinado no L aqui. Por exemplo, se fosse 16 milímetros, e você estivesse tirando 2 milímetros por passada, o L seria de 8. 8 vezes 2, 16. Se fosse 8 milímetros aqui, por exemplo, o L aqui seria de 4. Mas se você colocar um incremento de 1 milímetro, quantas vezes seria o L? Para tirar esses mesmos 10 milímetros, o L seria de 10. Ela inicialmente começaria em 0, menos 1, faria o contorno, descompensaria. Do plano que se encontrava, ela iria baixar mais 1, de menos 1 iria para menos 2, faria o contorno, de menos 2 iria para menos 3, e assim sucessivamente, fazendo as 10 vezes a qual determina o L, que é as vezes que esse programa aqui precisa ser repetido. Depois que esse programa aqui é repetido, o subprograma é repetido tantas vezes está determinado ali no L, ela retorna para cá. G0, Z50, sobe para uma altura de segurança, desliga o eixo árvore, o M5 desliga o eixo e finaliza o programa através do código M30. Certo? Então, não sei se ficou claro a explicação do funcionamento do subprograma, esses looping que dá. Pause esse vídeo, reveja novamente, e agora nós vamos fazer uns exercícios de fixação para ver que esse entendimento aí fique bem concretizado. Certo? Vamos ver qual o exercício que vamos ter aqui. Vamos lá. Então, nós vamos utilizar a ferramenta número 2, a profundidade, que é o AP. Toda vez que nós falarmos em AP, em usinagem, AP é quanto que nós vamos tirar de material. Nós vamos tirar de 1 milímetro. AP de 1 milímetro. Quer dizer que nós, por passada, nós vamos estar tirando 1 milímetro. Todos os raios desse desenho aqui, desse projeto, desse desenho, nós vamos considerar os raios com 60 milímetros. E todos os chanfros, e o chanfro, na verdade, porque é um só, está no singular ali, vai ser de 50 milímetros. E a profundidade dessa peça aqui será de 70 milímetros. Então, já adiantamos, ó, se a profundidade da peça é 70 milímetros e nós vamos tirar 1 milímetro por passada, quanto que será o L lá do subprograma? O L será 70. Se nós tirássemos 5 décimos ou meio milímetro, quanto que seria o L? 140, para nós podermos estar concluindo até o final da altura da peça. Certo? Então, recapitulando, iremos utilizar a ferramenta número 2, a quantidade de material será de 1 milímetro por passada, os raios têm 60 milímetros, o chanfro, que é esse aqui, ó, tem 50 milímetros, e a profundidade da peça tem 70 milímetros. Vamos ver o exercício? Na verdade, não vamos ver o exercício. Você irá pausar esse vídeo agora, baseado no projeto e baseado lá no outro exercício, você irá fazer esse programa aqui. Esse programa aqui, avancei um slide a mais. Mas só que, pessoal, lembre que aqueles programas lá, o centro peça estava no vértice. Esse se encontra no centro massa. Então, é 480, então, é 240 para
para X, para mais e para menos, e o 380, então, é 190 para cima e menos 190 para Y menos, certo? Então, cuidado que agora esse projeto aqui está no centro massa. Então, agora você irá pausar esse vídeo e depois nós retornaremos para estar verificando o entendimento, tá bom? Em sequência, aguardo vocês. Então tá, pessoal. Retornando agora para nós estar verificando a resolução desse primeiro exercício, né? Vamos lá. Então, o programa foi chamado de programa 100, o cabeçalho G54, G90, G40, G21, G17, hoje já deu uma recapitulada no nosso cabeçalho, chamamos a ferramenta número 2, foi autorizada a troca através do código M6, ligamos o RPM, ligou o sentido de corte da ferramenta, e vamos posicionar a nossa ferramenta lá naquele ponto lá, onde está isso aí eu não tinha falado lá na introdução do exercício, mas espero que vocês estejam colocado aqui, que nós vamos padronizar, toda vez que não for colocado o ponto inicial, vamos padronizar nosso início da nossa peça, dos nossos contornos, sempre nesse canto aqui, ó, onde o X é positivo e o Y é negativo. Então, X 240, Y menos 230. Então, é o 190 mais 40 milímetros de segurança. Então, X 240, Y menos 230. Vamos compensar agora a altura da ferramenta, G43, H2, e vamos parar a 2 milímetros da face da peça. G43, H2, Z2. Certo? Agora vamos em movimento linear, que é o G1, vamos ir para o plano da peça. Vamos para Z0. E o avanço de 200. Então, agora estamos no plano da peça. Posicionamos até 2 positivo e agora estamos ferramenta está exatamente no plano da peça. A partir dali, agora nós vamos chamar o subprograma a linha 300 e nós vamos chamar 70 vezes. Lembra que nós vamos tirar 1 milímetro por passada? Então, o subprograma deverá repetir 70 vezes até retornar para o G0, Z50, e depois nós retornaremos para finalizar o programa. Então, M98 é a chamada de subprograma, vai jogar a leitura da máquina para a linha 300. Então, o leitor daqui, ele pula direto para cá. N300, incremental, ó, do plano que você... ele está mandando uma informação para a máquina. Máquina, do ponto que você está em Z, você irá baixar 1 milímetro. Qual é a altura que se encontra a ferramenta? Z0. Ela irá para Z menos 1. Então, menos 1. Irá voltar para trabalhar em absoluto. O incremental é apenas para fazer aquele incremento. Volta para trabalho absoluto, G90. Vamos compensar o raio da ferramenta agora no sentido horário, que é em G41. Movimento linear, X40, Y menos 190. E o D2. Lembrando que o corretor do raio da ferramenta é o D2, o corretor da altura da ferramenta é o H2, pois nós estamos utilizando a ferramenta número 2. Lembrando que essas 3 informações aqui, ó, devem andar junto. A ferramenta, o corretor da altura e o corretor do raio da ferramenta. Então, agora a nossa ferramenta se encontra ali no ponto A, X 240, Y menos 190. Vamos agora para o ponto B, movimento reto, G1, X 60, Y menos 90. O raio é de 60, né? Então, devemos parar 1 milímetro antes. G1, X 60, Y menos 190. Tá? Então, tá ali, ó, ponto B. X 60 positivo, Y menos 190. Estamos ali no ponto B. Mas onde é que saiu a medida de 60, professor? O raio é de 60, então qualquer ponto que nós encostar aqui será de 60 milímetros. Está para a direita, é positivo.
Agora vamos fazer um raio, um arco anti-horário. Seu anti-horário é G3. Vamos ir para x menos 60, y menos 190. Y, ó, o I será de 60. Da onde é que sai a medida de menos 60? Lembra de onde que nós retiramos o I e o J? É do ponto inicial até o centro do arco, até o centro do raio. Quanto que tem do ponto inicial até o centro do raio? Em X, 60 milímetros. Como está para a esquerda, menos 60. J0 por quê? Tem alguma diferença para cima ou para baixo em relação ao ponto inicial até o centro do arco? Não tem, está na mesma linha. Então é J0. Vamos para o ponto D. Movimento reto, x menos 180, y menos 190. Estamos no ponto D. Lembra que o raio é de 60 milímetros. Então, devemos descontar 60 do 240 e também descontar 60 do do Y descontamos. É a medida exata que está aqui. É no próximo ponto que vamos descontar. Então, o ponto D, x menos 180, y menos 190. Só os 240 que foi descontado os 60 milímetros. Vamos agora para o ponto E. G2 é movimento, é um raio sentido horário. G2, x 240, y menos 130. E 0, J 60. O centro do arco está ali onde eu estou colocando o mouse, né? Como o centro do raio está movimentando no sentido Y, então o J é 60 porque está para cima e não para baixo. O ponto de ancoragem para fazer o raio se encontra ali, onde eu estou colocando o mouse ali, ó, 60 milímetros. Vamos para o ponto F. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida que ficou ainda no I e no J, volte na aula de número 8, onde tem uma aula exclusivamente sobre I e J, tá bom? Lembrando que também aqui vocês podem substituir esses códigos I e J aqui por R. Nesse caso aqui, pode ser substituído, que a máquina irá entender também. Continuando, ponto F. G1, x menos 240, y 130, positivo. Ponto G. G2, movimento raio horário, né? G2, x menos 180, y 190, positivo. E 60, J 0. Vamos lá para o ponto H. G1, movimento reto, x 180, y 190, positivo. Letra I. G3, agora é um raio anti-horário, né? G3, x 240, y menos 130. E 60, J 0. Vamos lá para o ponto J agora. G1, x 240, y menos 140. Lembra que o raio, o chanfro aqui é de 50 milímetros. Então, 190 menos 50, nós chegamos à medida de menos 140. Vamos lá para o J, para o ponto K. G1 é um chanfro, né? Se é um chanfro, é reto. G1, x 190, y menos 190. G1, x 190, y menos 190. Feito isso, nós vamos agora descompensar o raio da ferramenta, voltando para o ponto inicial. Ó, ponto inicial está aqui, ó, o verde lá, o asterisco lá. Ó. Então, nós vamos retornar a nossa ferramenta para, após fazer a primeira passada, antes de nós incrementarmos novamente, pessoal, deve ser feito o movimento de descompensação do raio da ferramenta. Nenhum comando CNC aceita trocar de plano em Z
se você estiver com a compensação do raio da ferramenta ativo, tanto o G41 quanto o G42. Então, antes de você trocar de plano novamente, você deve fazer um movimento de descompensação, para depois daí sim nós voltarmos aqui e fazer a troca de plano. Então vamos lá. Então, fiz o movimento de descompensação, voltando para o ponto inicial do contorno, e após feito, ela não irá ler o M99. Por quê? Porque aqui o subprograma mandou o subprograma fazer 70 leituras, 70 looping. Então, após a descompensação, ela jogará novamente aqui para a linha 370 vezes. Então, ela retornará para cá e fará um movimento incremental novamente. Máquina, do plano que você se encontra, lembra que nós começamos em Z0, fomos para -1. Ela vai dizer assim para a máquina, esse código aqui, máquina, do ponto que você se encontra, você irá baixar mais 1 milímetro. Então, ela irá para -2. Fará todo o contorno novamente, irá fazer, na terceira passada aqui, ela irá para -3, e assim sucessivamente até dar 70 voltas, até a peça chegar na sua medida que é de 70 milímetros. Certo, pessoal? Então, aqui foi mais um exemplo de aplicação do subprograma num contorno de uma peça. Você viu como é muito importante? Imagina nós temos que fazer o contorno dessa peça aqui, fazendo 70 linhas, repetindo isso aqui, 70 linhas, 70 vezes, na verdade. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Seriam mais de quase 800 linhas, para nós podermos dar essas 70 voltas. Olha a quantidade de possibilidades de erros que teria. Como essa questão do subprograma facilita a usinagem. Tá bom? Vamos mais um exercício? Vamos lá. Exercício número 2, para estar finalizando essa aula de hoje. Estamos se alongando, né? Mas é bem importante nós estar indo com calma para que não fique dúvida nessa aplicação dessa técnica de subprograma em usinagem 3D. Vamos lá. Use a ferramenta número 5. A profundidade do AP agora será de 5 décimos, meio milímetro. A profundidade da peça será de 30 milímetros. Então, se você irá tirar 5 décimos por passada e a peça tem 30 milímetros, quanto que será o L? Quantas vezes eu preciso repetir o subprograma para que a ferramenta alcance a medida de 30 milímetros? O L de 60 milímetros. E vamos quebrar todos os cantos dessa peça aqui, observe que está canto vivo, usando o código C. Então, após dar as máximas, nós vamos colocar vírgula, C e quebrar com 1 milímetro. Tá bom? Então, e vamos começar o nosso programa ali onde está o asterisco ali, tá? Então, vai ser X 50 positivo, Y menos os 35 e mais 40 milímetros de segurança ali. Tá bom? Então, 35 mais 40 milímetros de segurança para Y e o X de 50 milímetros. Então, façam aquele programa ali, façam aquele contorno usando a técnica dos pontos máximos e no final quebre o chanfro usando a técnica do C, vírgula, C e o número 1 para que não fique canto vivo, tá bom? Em sequência, eu aguardo vocês. Voltando então, pessoal. Então, programa está ali. O cabeçalho, G54, G90, G40, G21, G17. Chamamos a ferramenta, ligamos o RPM. Nosso posicionamento lá, G0, X 50, Y menos 75. É os 35 mais a nossa folga de segurança. Estamos ali no menos 75. Vamos compensar a altura da ferramenta, G43, H5, Z2, compensamos a altura da ferramenta. Vamos agora, em movimento de trabalho, vamos para o plano da peça, Z0, e vamos
chamar o subprograma com a linha 400. Lembrando, se nós estivéssemos digitando um programa em uma outra página, em vez de nós colocarmos H aqui, nós estaríamos colocando o P. O P e o número do programa novo, onde estaria sendo inserido esse subprograma aqui. Ó. Essa técnica que nós estamos utilizando é de escrever abaixo do programa principal. Na mesma página, então abaixo do M30, nós estamos escrevendo ou digitando a parte do subprograma. Então, nós estamos utilizando o H. Se nós tivéssemos ou tivesse optado, isso é mais por opção do programador. Você que faz a opção de ou digita no mesmo programa abaixo do M30 ou digita em uma página nova. Se você optar em digitar em uma página nova, você coloca o P e o número do programa aonde que você escreveu. Se você optar por H, então você deve chamar a linha aqui. Ó. Então, chamamos o subprograma H400, a linha 400, 60 vezes. Por que 60 vezes? Porque nós vamos tirar 5 décimos por passada, o AP será de 5 décimos, e a profundidade da nossa peça estava quanto? 30 milímetros. Então, nós precisamos que o subprograma dê 60 voltas para atingir a medida de menos 30 milímetros em Z. Lembra que a nossa ferramenta se encontra em 0. Vamos lá. Então, do ponto que você se encontra, G91, lembra que é o incremental, nós vamos baixar 5 décimos. Então, vamos para menos 5. Voltamos para absoluto, G41, vamos fazer a compensação do raio da ferramenta, G1, X50, Y, menos 35. E o corretor do raio da ferramenta, D5. Então, estamos ali no ponto A. Vamos para o ponto B. X menos 50, Y menos 35, vírgula C1. Então, chanframos ali. Ó. Fizemos uma quebra de canto ali no B. Vamos para o ponto C. X menos 50, Y 35, positivo, vírgula C1. Quebramos o canto novamente ali. Ó. Vamos lá, ponto D. X 50 positivo, Y 35 positivo, vírgula C1. Vamos concluir o nosso esquadro da nossa peça. X 50, Y menos 35, vírgula C1. E agora vamos fazer um movimento de descompensação do raio da ferramenta. G0, X40, Y50, Y G0, X, G40, G0, G40, X50, Y menos 35. Então, estamos agora X75. É tanto número que nós acabamos nos confundindo, né? Repetindo, G0, G40, X50, Y menos 75. É o mesmo posicionamento inicial ali. Ó. Nós voltamos para o asterisco. Lembrando, para a ferramenta trocar de plano, ir para agora fazer o looping e retornar lá para ler novamente aquela linha ali, para que a ferramenta troque de plano, nós devemos fazer o movimento de descompensação do raio da ferramenta. Se nós retirarmos essa linha e daqui nós fazermos ela trocar de plano, irá dar um alarme na máquina e ela não executará esse comando de trocar de plano. Então, para nós, toda vez que estiver ativo o G41 ou 42, que é a compensação do raio da ferramenta, e nós trocarmos de plano, nós devemos fazer um movimento de descompensação, tá bom? É necessário essa manobra aí. Então, depois de feito o movimento de descompensação, nós iremos dar a ferramenta, a máquina irá novamente voltar nessa linha aqui. Então, do plano que se encontra, mais menos 5 décimos. Então, se estava em menos 5 décimos, ela vai para menos 1. E fará novamente toda a volta. Depois, novamente, irá dar outro looping, menos 1,5. E assim sucessivamente, até atingir as 60 voltas, a qual está determinado através do L aqui.
tá bom? Pessoal, aproveitando que nós estamos nesse exercício aqui, ó, na letra A foi feito o chanfro ali, ó. Na prática teria mais um ponto aqui, ó. Teria mais um ponto de... Como o chanfro é de x50, nós deveríamos acrescentar aqui, ó, antes de descompensar o raio da ferramenta, nós deveríamos acrescentar mais uma linha aqui de x49, y menos 35. Porque quando você determina o C, um chanfro, a máquina não sabe se vai chanfrar para a esquerda ou para a direita. Sempre ela está lendo uma informação acima. Então, na prática, teria mais um ponto aqui, ó. Exercício em aula, vocês já devem estar aplicando isso aí. Então, aqui na prática, teria mais um ponto aqui, seria x49, y menos 35. Se o chanfro fosse D2, seria x menos 48, y menos 35. Se o chanfro fosse de 5 milímetros, essa linha adicional seria de x45, y35. É só pegar o máximo aqui, ó, seria 50 e menos o chanfro. Essa linha a mais que devemos, na prática, estar colocando nesse programa. Tá bom? Mas em aula, nós já vamos, nos outros exercícios em aula, nós já vamos estar aplicando essa linha adicional. Tá bom, pessoal? Então, uma aula que ficou bem extensa já, né? Olhando para o relógio ali, ó, bem extensa mesmo, acho que uma das maiores aulas nessa etapa do curso. Então, já vamos estar finalizando. Então, hoje foi apresentado a vocês a técnica do subprograma M98. Tá bom? E vocês vejam que é bem importante na economia de caracteres e até na questão de segurança para que não haja erro. Tá bom, pessoal? Então, na aula de número 10, nós vamos estar aplicando também mais um pouco de essa técnica do subprograma o M98. Só que agora nós vamos estar faceando a peça. Nós aplicamos no esquadro da peça e agora, na 10ª aula, nós vamos estar aplicando na face da peça. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês, então, na aula de número 10, na sequência falando de o M98, que é a técnica do subprograma. Tá bom, pessoal? Até mais e bons estudos!